Olá, meus queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui do nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração de cada um. Uma história sobre destino, amor de mãe e a força do acaso que une pessoas quando menos esperamos. Imaginem só a cena. Uma moça jovem e de coração puro caminhando pela praça quando ouve o choro desesperado de um bebê abandonado. Ela não hesita nem por um segundo e salva aquela criancinha indefesa, sem saber que esse gesto mudaria sua vida para sempre. Do outro lado, temos um milionário poderoso que perdeu tudo o que mais amava e vive atormentado por um vazio que parece não ter fim. Mas o destino tem seus planos e quando ele descobrir a verdade sobre aquele bebê, bem, as lágrimas que vão rolar não serão apenas dele. Vocês vão ver como um simples ato de bondade pode desencadear uma série de eventos que vai transformar completamente a vida de duas pessoas. Tem amor verdadeiro, tem dor, tem redenção e tem principalmente essa força inexplicável que o destino tem de colocar as pessoas certas nos lugares certos na hora certa. Antes de começarmos nossa história, eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que sempre acompanha nosso canal, que deixa seus comentários carinhosos e compartilha nossas histórias com outras pessoas. Vocês são a família que faz tudo isso valer a pena. E se você está nos ouvindo agora e ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. Aliás, me contem aqui nos comentários. O que vocês fazem enquanto escutam nossas histórias? Estão trabalhando, cozinhando, viajando, descansando? Eu fico sempre curioso para saber como nossas narrativas fazem parte do dia a dia de vocês. Bom, agora que estamos todos aqui reunidos, vamos começar essa história, que promete emocionar do primeiro ao último minuto. O sol da tarde começava a se despedir quando Isis saiu da clínica popular onde trabalhava meio período. Seus pés doíam depois de mais um dia corrido atendendo pacientes, mas seu coração estava em paz. Ela sempre soube que cuidar de pessoas era sua vocação, mesmo ganhando pouco e tendo que estudar enfermagem à noite para conseguir se formar. Aos 24 anos, já tinha visto muita coisa na vida, mas nunca perdeu a doçura no olhar nem a vontade de ajudar quem precisava de cuidado e carinho. Caminhando pela rua em direção ao ponto de ônibus, Isis decidiu fazer um desvio pela praça central da cidade. Era seu lugar favorito para relaxar depois do trabalho, especialmente quando o dia tinha sido difícil e cheio de desafios. A praça estava quase vazia naquele fim de tarde de quinta-feira. Apenas algumas crianças brincando no parquinho, enquanto suas mães conversavam despreocupadamente nos bancos de madeira. Isis sorriu ao ver aquela cena de paz familiar, algo que sempre desejou ter na própria vida, mas que parecia cada vez mais distante. Desde pequena, depois que perdeu os pais num acidente de trânsito, Isis foi criada pela avó materna, Dona Maria, uma mulher simples, mas cheia de amor para dar. A velhinha sempre dizia que Isis tinha um coração grande demais para esse mundo, que ela nasceu para ser mãe e cuidar de quem precisava. Quando Dona Maria morreu há 2 anos, Isis ficou completamente sozinha no mundo, mas nunca perdeu a esperança de um dia constituir a família que tanto sonhava. Foi quando ouviu um choro diferente, um som que fez seu coração apertar de imediato e seus instintos maternos despertarem. Era o choro de um bebê, mas não vinha de nenhuma das famílias que estavam brincando por ali na praça. Isis parou no meio do caminho e prestou atenção, tentando localizar de onde vinha aquele som desesperado e angustiante. O choro parecia vir de trás dos arbustos grandes, numa parte mais escura e afastada da praça, onde ninguém costumava ficar, especialmente quando começava a anoitecer. Sem pensar 2 vezes e sem se importar com possíveis perigos, Isis correu na direção do som que partia seu coração. Seus instintos de enfermeira e seu coração materno falaram mais alto que qualquer medo ou hesitação que pudesse sentir. Quando chegou perto dos arbustos e afastou os galhos, o que viu fez suas pernas tremerem e os olhos se encherem de lágrimas de indignação e tristeza. Lá estava um bebê pequenino,
que não devia ter nem 3 anos, chorando sozinho numa caixa de papelão suja e completamente molhada pela umidade da tarde. A criança estava apenas de fralda descartável, com uma camisetinha branca rasgada e suja, e tremia de frio como uma folhinha ao vento. Izzy se abaixou imediatamente e pegou o menino no colo com todo cuidado, sentindo como ele estava gelado e frágil, como se fosse quebrar em suas mãos. Meu Deus do céu, que maldade é essa com uma criança inocente? Ela murmurou indignada, tirando o próprio casaco para envolver aquele anjinho abandonado. O bebê tinha cabelos escuros e cacheados, olhos grandes e tristes cor de mel, que a olhavam como se já soubesse instintivamente que ela era a sua salvação. Calma, meu amor, agora você está seguro comigo. Izzy sussurrou com voz doce, ninando o menino contra seu peito e sentindo como o coraçãozinho dele batia acelerado de medo e frio. Ela olhou ao redor procurando por alguém, tentando entender como uma criança tão pequena e indefesa tinha parado ali sozinha, abandonada como se não valesse nada. Não havia ninguém por perto, nenhum sinal de quem pudesse ser responsável por aquele abandono cruel e desumano. O bebê aos poucos parou de chorar, como se sentisse que estava finalmente em braços seguros e amorosos. Izzy examinou a criança com cuidado e carinho, usando seu conhecimento médico para verificar se estava machucado ou ferido. Felizmente, não encontrou ferimentos graves, apenas os sinais claros de que estava há horas sozinho no frio, na sujeira e no abandono mais completo. A fralda estava suja e pesada, a pele estava ressecada e ele parecia não ter comido há muito tempo. Como alguém pode abandonar um anjo desses? Ela pensou, sentindo uma mistura de raiva e tristeza que quase a fez chorar junto com o menino. Isis sempre teve dificuldade para entender a crueldade humana, especialmente quando envolvia crianças inocentes e indefesas. Sua própria infância tinha sido difícil depois que perdeu os pais aos 8 anos, mas nunca faltou amor e cuidado da avó que a criou com tanto carinho. Olhando para o bebê que agora dormia tranquilo e confiante em seus braços, Isis tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre, sem imaginar as consequências que isso traria. Ela não ia entregar aquela criança para qualquer autoridade, sem antes ter certeza absoluta de que ele estaria realmente seguro e bem cuidado. Seu apartamento era pequeno e simples, mas tinha amor de sobra para oferecer, pelo menos até descobrirem onde era o verdadeiro lugar daquele menino no mundo. "Vem comigo, pequeno príncipe", ela murmurou emocionada, beijando a testa macia da criança. "Enquanto ninguém te procurar de verdade, você vai ficar com a tia Isis. Não vou deixar nada de ruim acontecer com você, eu prometo." Naquele momento, sem saber, ela estava salvando não apenas a vida de Arthur, mas também preparando o caminho para encontrar seu próprio destino. Na mansão dos Montenegro, no bairro mais nobre da cidade, Luan caminhava de um lado para o outro na sala principal, com os punhos cerrados e o rosto tomado por uma angústia que parecia corroer sua alma por dentro. Eram quase 7 da noite e Arthur não tinha voltado do passeio com a babá Sandra. Isso nunca acontecia na rotina rigorosamente estabelecida da casa. A rotina era sagrada em sua vida, especialmente depois de tudo o que tinha acontecido com Clara há 3 anos. Ele não podia perder mais ninguém, simplesmente não conseguiria suportar uma nova tragédia na família. Luan parou em frente à janela enorme que dava vista para o jardim imenso e bem cuidado de sua propriedade, mas sua mente estava completamente focada no desespero que crescia a cada minuto que passava sem notícias. Arthur era tudo o que restava de Clara, o único pedaço dela que tinha conseguido salvar daquela noite terrível de 3 anos atrás que mudou sua vida para sempre. A lembrança do acidente ainda o assombrava todas as noites como um pesadelo constante. A briga idiota que tiveram antes dela sair de casa furiosa. As palavras duras e cruéis que foram as últimas coisas que disse para a mulher que amava mais que a própria vida. "Senhor Luan, o senhor precisa se acalmar e tentar pensar com clareza", disse Dona Carmen, a governanta que trabalhava na casa há mais de 15 anos e que conhecia cada detalhe da vida daquela família.
Ela era como uma segunda mãe para Luan e tinha visto ele crescer desde adolescente. Tenho certeza de que a Sandra deve ter se atrasado por algum motivo simples e corriqueiro. Talvez o trânsito esteja mais pesado hoje, ou então o Arthur ficou manhoso e não quis voltar para casa ainda. O senhor sabe como ele é teimoso quando quer alguma coisa. Mas Luan balançou a cabeça com veemência, sentindo o peito apertado de uma forma que já conhecia bem demais e que o aterrorizava. Era exatamente a mesma sensação horrível que teve naquela noite, quando Clara saiu de casa depois da discussão tola sobre dinheiro, e ele ficou esperando ela voltar para se desculparem e fazerem as pazes. A mesma angústia que o dominou, quando recebeu a ligação do hospital informando sobre o acidente que destruiu sua família. Ele não podia estar passando por isso de novo, não com Arthur, não com seu menino, que era a razão de sua existência. Dona Carmen, já são mais de 2 horas de atraso e isso nunca aconteceu antes. A Sandra sempre me liga quando vai se atrasar, nem que seja 15 minutos. É uma das regras que estabeleci desde o primeiro dia de trabalho dela. Alguma coisa está muito errada. Eu sinto isso no meu coração. Luan disse com voz trêmula, pegando o celular e discando novamente o número da babá com mãos que tremiam visivelmente. O telefone chamou várias vezes antes de ir direto para a caixa postal irritante, exatamente como tinha acontecido nas últimas 10 tentativas desesperadas. A preocupação extrema de Luan tinha fundamento sólido e justificado. Sandra era uma profissional absolutamente exemplar, contratada através da melhor e mais cara agência de babás da cidade, com referências impecáveis e mais de 10 anos de experiência cuidando de crianças de famílias ricas. Ela sabia exatamente como Arthur funcionava, quais eram seus horários rígidos, suas necessidades especiais por causa do nascimento prematuro, que deixou sequelas no desenvolvimento. Sandra jamais desapareceria com Arthur sem dar notícias detalhadas, a menos que algo muito grave e perigoso tivesse acontecido com eles. Vou ligar para a polícia agora mesmo, Luan anunciou com determinação, mas foi subitamente interrompido pelo toque alto da campainha da entrada principal. Seu coração disparou numa mistura louca de esperança e alívio, achando que era Sandra voltando com Arthur e trazendo alguma explicação razoável e tranquilizadora para o atraso que o estava matando de preocupação. Mas quando Dona Carmen abriu a porta de entrada, quem apareceu foi sua irmã Melissa, elegante como sempre com suas roupas caras e maquiagem perfeita, mas com uma expressão genuinamente preocupada que não conseguia disfarçar completamente. Luan, o que diabos está acontecendo aqui? Recebi sua mensagem completamente desesperada, perguntando se Arthur estava comigo na minha casa, Melissa disse, entrando na sala com seus saltos altos fazendo barulho no mármore e observando atentamente o estado de nervosismo extremo do irmão. Onde está meu sobrinho querido? E cadê a Sandra? Por que você está nesse estado de pânico? É exatamente isso que estou tentando descobrir e ninguém consegue me ajudar. Luan respondeu com voz alterada, passando as mãos pelos cabelos numa demonstração clara de desespero total. Arthur saiu para o passeio de sempre com a Sandra às 3 da tarde em ponto, como fazem todos os dias há meses. Eles sempre voltam às 5 horas da tarde, sem exceção. É uma regra que nunca foi quebrada. Agora são 7 horas da noite, e não tenho absolutamente nenhuma notícia de nenhum dos dois. O telefone da Sandra está indo direto para a caixa postal há 2 horas. Melissa sentou-se no sofá de couro italiano, genuinamente preocupada com a situação. Por mais que às vezes não concordasse com algumas decisões e atitudes do irmão, especialmente em relação a relacionamentos, ela amava Arthur como se fosse seu próprio filho. O menino era a alegria da família Montenegro, especialmente depois de tudo o que passaram com a morte trágica de Clara. Você já tentou ir pessoalmente nos lugares onde eles costumam passear todos os dias? A Praça Central, o Parque Infantil, a sorveteria que o Arthur adora? Ainda não fui procurar pessoalmente, estava aqui esperando ela ligar ou aparecer em casa com alguma explicação. Mas agora vou sair imediatamente para procurar por toda a cidade se for preciso, Luan disse, pegando as chaves do carro com mãos que tremiam visivelmente. Melissa,
Se você soubesse como estou me sentindo agora, neste momento, é exatamente a mesma sensação horrível de quando perdi a Clara naquela noite maldita. Eu não posso perder o Arthur também. Ele é absolutamente tudo que me restou dela, tudo que me mantém vivo e funcionando. Não fala assim, Luan. Você está se descontrolando. Tenho certeza de que deve ser algum mal-entendido bobo ou algum imprevisto simples. Melissa tentou tranquilizar o irmão, mesmo sentindo um frio na barriga e uma preocupação crescente. Vou com você procurar pela cidade inteira se for necessário. Vamos dividir os lugares e cobrir mais área rapidamente. Eu vou para o shopping center e os parques da Zona Sul, você vai para a Praça Central e os lugares mais perto de casa. Luan dirigia pelas ruas da cidade como um homem possuído, parando em cada local onde Arthur costumava brincar com Sandra. Já tinha passado pelo parque infantil, pela sorveteria, pelo shopping e nada. Nenhum sinal de seu filho ou da babá. O desespero crescia a cada minuto e aquela sensação terrível de perda que conhecia tão bem começava a dominar seus pensamentos novamente. Quando chegou à Praça Central, já eram quase 8 da noite. O local estava praticamente vazio, apenas algumas pessoas caminhando pelos caminhos iluminados. Luan estacionou o carro de qualquer jeito e saiu correndo, gritando o nome de Arthur enquanto vasculhava cada canto da praça. Arthur! Arthur, meu filho! Papai está aqui! Sua voz ecoava desesperada no ar da noite, mas só recebia o silêncio como resposta. Foi quando avistou uma mulher caminhando lentamente na direção oposta, carregando uma criança pequena no colo. O coração de Luan quase parou quando reconheceu o cabelo escuro e cacheado que tanto amava. Era Arthur. Mesmo na penumbra da iluminação pública, ele tinha certeza absoluta de que era seu filho nos braços daquela estranha. Ei, você aí! Luan gritou, correndo na direção da mulher. Pare aí, esse é meu filho. Sua voz saiu mais agressiva do que pretendia, fruto do desespero e do alívio se misturando numa explosão de emoções que não conseguia controlar. Isis se assustou com os gritos e se virou, apertando Arthur contra o peito instintivamente. O menino estava limpo, alimentado e dormindo tranquilamente em seus braços, muito diferente do estado em que ela o tinha encontrado horas antes. Calma, senhor. Não precisa gritar. O que o senhor quer? Ela perguntou, tentando manter a voz firme apesar do medo que começava a sentir. Meu filho! Você está com meu filho! Luan se aproximou rapidamente, e quando chegou perto o suficiente para ver o rosto de Arthur, suas pernas quase falharam. Era ele mesmo, seu menino, mas estava diferente do jeito que tinha saído de casa. Estava limpo, cheiroso, com roupas que não eram suas. Arthur, meu Deus, Arthur, ele disse, estendendo os braços para pegar a criança. Espere um momento. Isis deu um passo para trás, protegendo Arthur. Como assim, seu filho? Eu encontrei essa criança abandonada aqui na praça há algumas horas, chorando sozinha numa caixa de papelão suja e molhada. Se é realmente seu filho, onde o senhor estava quando ele precisava? A acusação na voz de Isis atingiu Luan como um soco no estômago. Abandonado? Do que você está falando? Arthur saiu para passear com a babá às 3 da tarde e não voltou para casa. Estou procurando por ele há horas. Luan tentou se aproximar novamente, mas Isis continuou mantendo distância, claramente desconfiada das intenções dele. Que babá! Não tinha ninguém com ele quando encontrei aqui. Estava sozinho, com frio, sujo, chorando desesperado. Qualquer pessoa que passasse aqui podia ver que essa criança estava abandonada há horas. Isis falou com indignação, lembrando do estado deplorável em que Arthur estava quando o encontrou. Luan parou e tentou processar o que estava ouvindo. Sandra tinha abandonado Arthur. Como isso era possível? Ela era uma profissional respeitada. Nunca daria um passo em falso. Isso é impossível. Sandra jamais abandonaria Arthur. Ela cuida dele há mais de um ano. É uma pessoa de total confiança da família. Bem, então sua pessoa de confiança fez uma coisa horrível com essa criança inocente. Isis respondeu, ainda abraçando Arthur com força. Quando encontrei ele, estava apenas de fralda e uma camisetinha rasgada, tremendo de frio.
Tive que levar para minha casa, dar banho, comida, cuidados médicos básicos. Onde estava o senhor quando seu filho precisava? A pergunta de Isis fez Luan sentir como se o mundo estivesse desabando sobre sua cabeça. Ele estava em casa, esperando, confiando que Arthur estava seguro com Sandra. Como podia imaginar que a babá seria capaz de uma traição tão terrível? Eu estava em casa esperando eles voltarem. Sandra sempre volta no horário. Nunca aconteceu nada assim antes. Arthur começou a se mexer nos braços de Isis, acordando lentamente. Quando abriu os olhinhos e viu Luan, um sorriso imenso se formou em seu rostinho. Papai! Ele balbuciou, estendendo os bracinhos na direção do pai. Era a primeira palavra clara que falava, e escolheu aquele momento emocionante para dizê-la. As lágrimas que Luan tinha segurado durante toda aquela tarde de desespero finalmente começaram a rolar pelo seu rosto. Arthur, meu menino, papai está aqui. Papai te encontrou. Ele olhou para Isis com os olhos cheios de lágrimas. Por favor, me deixe pegar meu filho. Eu sou realmente o pai dele. Posso provar. Isis observou a reação genuína de Arthur ao ver Luan e começou a sentir que talvez estivesse diante do verdadeiro pai da criança. O menino claramente conhecia aquele homem e parecia feliz em vê-lo. Mas ainda tinha muitas perguntas que precisavam ser respondidas antes de entregar a Arthur. Se o senhor é mesmo o pai, como explica seu filho ter sido abandonado numa praça pública? E onde está essa babá que o senhor tanto confia? Isis perguntou, ainda cautelosa, mas já começando a afrouxar o abraço protetor em Arthur. Eu não sei o que aconteceu com Sandra, mas vou descobrir. O importante agora é que Arthur está bem, e isso é graças a você, Luan disse, sua voz embargada de emoção. Você salvou meu filho. Como posso agradecer por isso? Isis finalmente entregou Arthur para Luan, observando como o menino se aninhou imediatamente no colo do pai. Era impossível negar a conexão entre eles. Não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria a mesma coisa ao encontrar uma criança em situação de abandono. Luan abraçou Arthur como se nunca mais fosse soltá-lo, sentindo o perfume da criança, diferente do usual, mas ainda assim seu filho amado. Qual é seu nome? Preciso saber quem salvou meu menino. Isis, ela respondeu simplesmente, observando aquela cena emocionante de reencontro entre pai e filho. Isis, meu nome é Luan Montenegro, e você acabou de salvar não apenas meu filho, mas minha vida inteira. Luan não conseguia parar de abraçar Arthur, como se precisasse confirmar que seu filho estava realmente ali, vivo e seguro em seus braços. O menino parecia tranquilo e satisfeito, muito diferente do estado que Isis tinha descrito quando o encontrou. Isso o fazia sentir uma mistura confusa de alívio imenso e culpa devastadora por não ter protegido seu filho quando ele mais precisava de proteção. Isis, eu preciso entender melhor o que aconteceu aqui hoje, Luan disse, tentando organizar os pensamentos que estavam completamente bagunçados na sua cabeça. Você disse que encontrou Arthur abandonado numa caixa de papelão. Como assim? Em que condições exatamente? Sua voz tremia de emoção contida, mas ele precisava saber todos os detalhes daquele pesadelo que quase custou a vida de seu filho. Isis olhou para Arthur aninhado no colo do pai e sentiu o coração apertar ao lembrar do estado deplorável em que tinha encontrado aquela criança inocente. Foi por volta das 5:30 da tarde. Eu estava voltando do trabalho e resolvi passar pela praça para relaxar um pouco depois de um dia difícil na clínica. Foi quando ouvi um choro desesperado vindo de trás daqueles arbustos ali. Ela apontou para o local exato onde tudo aconteceu. Quando cheguei lá, encontrei Arthur sozinho numa caixa de papelão velha e molhada, apenas de fralda e uma camisetinha rasgada. Ele estava tremendo de frio, com a pele gelada, claramente há horas sem cuidados. Chorava tanto que mal conseguia respirar direito. Isis continuou, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos ao relembrar aquela cena heartbreaking. Nunca vi uma criança tão pequena em estado de abandono tão completo. Luan fechou os olhos, tentando processar a informação sem desabar completamente. 5:30 da tarde significava que Arthur estava sozinho há pelo menos 2 horas e meia,
talvez mais. Como Sandra pode ter feito uma coisa dessas? Por que abandonaria uma criança indefesa numa praça pública, sabendo dos perigos que isso representava? Meu Deus, Arthur podia ter morrido de frio, ou alguém podia ter feito mal para ele. Luan murmurou, apertando o filho contra o peito com ainda mais força. Isis, você salvou a vida do meu menino. Se não fosse por você... Ele não conseguiu terminar a frase, porque a possibilidade de perder Arthur era simplesmente insuportável de imaginar. Não foi nada além do que qualquer pessoa com coração faria. Isis respondeu modestamente, mas por dentro se sentia reconfortada por saber que tinha tomado a decisão certa. Levei ele para minha casa, dei um banho morno para aquecer, troquei a fralda que estava pesada e suja. Dei comida e leite. Ele comeu com tanta fome que deu para perceber que estava há horas sem se alimentar adequadamente. Luan se sentou num dos bancos da praça, ainda segurando Arthur, e fez sinal para Isis se sentar ao seu lado. Ele precisava contar sua história, precisava que ela entendesse que tipo de pai ele era e como aquela situação era completamente fora do normal em suas vidas. Isis, eu preciso que você saiba que Arthur é absolutamente tudo para mim neste mundo. Ele é meu único filho, e perdi minha esposa Clara num acidente de carro há 3 anos, quando ela estava grávida de 8 meses. Luan começou, sua voz embargada pela emoção de falar sobre a tragédia que marcou sua vida para sempre. Arthur nasceu prematuro por causa do acidente, ficou internado na UTI neonatal por 2 meses lutando pela vida. Foram os 2 meses mais longos e aterrorizantes da minha existência, sem saber se ele ia sobreviver ou se eu ia perder as 2 pessoas que mais amava no mundo. Ele continuou, observando o filho que agora brincava com os botões de sua camisa. Isis sentiu o coração apertar ao ouvir aquela história de dor e superação. Começou a entender por que Luan estava tão desesperado e por que Arthur era tão precioso para ele. Sinto muito pela perda da sua esposa. Deve ter sido terrível passar por tudo isso sozinho. Foi um período muito escuro da minha vida. Quando Arthur finalmente saiu do hospital, eu jurei que nunca deixaria nada de ruim acontecer com ele. Contratei Sandra através da melhor agência da cidade, com referências impecáveis e anos de experiência. Ela cuidava do Arthur há mais de 1 ano, nunca houve nenhum problema, nenhum sinal de que algo assim poderia acontecer. Luan explicou, ainda tentando entender como tudo deu tão errado. A rotina era sempre a mesma. Sandra chegava às 2 da tarde, levava Arthur para passear na praça ou no parque e voltavam às 5 em ponto para o jantar e o banho. Nunca houve atraso, nunca houve problema. Por isso fiquei tão desesperado quando eles não voltaram no horário, ele disse, balançando a cabeça em descrença. Isis observava Luan falar e percebia a sinceridade genuína em cada palavra. Era óbvio que ele amava Arthur profundamente e que aquela situação tinha sido tão chocante para ele quanto tinha sido para ela encontrar a criança abandonada. O que o senhor acha que pode ter acontecido com a babá? Isis perguntou, genuinamente curiosa sobre os motivos que levariam uma profissional experiente a abandonar uma criança. Sinceramente, não faço a menor ideia. Sandra sempre foi muito profissional, pontual, cuidadosa. Nunca demonstrou nenhum comportamento estranho ou preocupante. É por isso que estou tão confuso e chocado com tudo isso, Luan respondeu, passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração e incompreensão. Mas uma coisa eu tenho certeza. Vou descobrir exatamente o que aconteceu hoje e vou garantir que Sandra pague por ter colocado meu filho em perigo. Ninguém mexe com Arthur impunemente, ele disse com determinação e uma pontada de raiva na voz. Arthur começou a ficar sonolento novamente, se acomodando melhor no colo do pai. Isis observou a cena e sentiu uma ternura imensa por aquela criança que tinha cuidado por algumas horas como se fosse sua. Arthur é uma criança muito doce e carinhosa. Quando dei banho nele e comida, ele me olhava com tanta confiança, como se soubesse que estava seguro comigo. Foi impossível não me apegar a ele, Isis confessou, sentindo uma pontada de tristeza por ter que se despedir daquela criancinha que tinha tocado seu coração. Você tem jeito natural com crianças.
Arthur geralmente é meio tímido com estranhos, mas parece completamente à vontade com você, Luan observou, notando como seu filho olhava para Isis com carinho. Você tem filhos? Não, ainda não tive essa bênção, Isis respondeu com um sorriso melancólico. Sempre sonhei em ser mãe, mas ainda não encontrei a pessoa certa para construir uma família. Por enquanto, cuido dos filhos dos outros no meu trabalho e fico feliz assim. Luan sentiu algo se mexer em seu peito ao ouvir aquela resposta. Havia algo em Isis que o tocava profundamente, uma bondade genuína e uma doçura natural que ele não via há muito tempo. Você trabalha com crianças? Sou estudante de enfermagem e trabalho meio período numa clínica popular. Adoro cuidar de pessoas, especialmente crianças. Acho que nasci para isso, Isis respondeu com um brilho especial nos olhos. Naquele momento, Luan teve uma certeza absoluta. Isis não era apenas a mulher que salvou seu filho, ela era alguém especial que o destino colocou em seu caminho por uma razão muito importante. Luan olhou para Isis durante alguns segundos em silêncio, processando tudo o que tinha acabado de descobrir sobre ela. Uma estudante de enfermagem que trabalha com crianças, que salvou seu filho sem hesitar, que tem um coração bondoso e instintos maternais naturais. Era como se o destino tivesse colocado a pessoa perfeita no caminho de Arthur quando ele mais precisava. Isis, eu tenho uma proposta para você, Luan disse de repente, surpreendendo a própria si mesmo com a decisão que acabara de tomar. Depois do que aconteceu hoje, não posso mais confiar em Sandra ou em qualquer babá de agência. Preciso de alguém que realmente se importe com Arthur, que cuide dele como se fosse da família. Isis o olhou com curiosidade, sem entender onde ele queria chegar com aquela conversa. O que o senhor está querendo dizer exatamente? Quero que você venha trabalhar para mim como babá do Arthur. Sei que você tem seus estudos e seu trabalho na clínica, mas posso oferecer um salário que vai permitir você se dedicar totalmente aos estudos de enfermagem sem precisar trabalhar em outro lugar. Luan explicou, falando rapidamente como se tivesse medo de que ela recusasse antes mesmo de ouvir toda a proposta. Senhor Luan, eu agradeço muito a oferta, mas o senhor nem me conhece direito. Como pode confiar uma responsabilidade tão grande assim para uma estranha? Isis perguntou, genuinamente surpresa com a proposta inesperada. Você salvou meu filho quando podia simplesmente ter passado direto. Cuidou dele com carinho e dedicação por horas, sem pedir nada em troca. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter, Luan respondeu com convicção absoluta. Além disso, Arthur claramente se sente bem com você. Ele é uma criança muito sensível e consegue perceber quando alguém tem intenções boas. Isis olhou para Arthur, que continuava tranquilo no colo do pai, mas de vez em quando estendia uma mãozinha na direção dela, como se quisesse que ela ficasse por perto. Aquela criança realmente tinha conquistado seu coração em poucas horas de convivência. Mas eu não tenho experiência como babá profissional. Nunca trabalhei cuidando de crianças em casa de família rica. Não sei se seria capaz de corresponder às expectativas, Isis disse, insegura sobre suas próprias capacidades. Isis, você fez mais por Arthur em algumas horas do que Sandra fez durante todo o tempo que trabalhou para mim. Você salvou a vida dele e cuidou dele com amor verdadeiro. Não existe experiência profissional que substitua isso, Luan insistiu, percebendo que ela estava considerando a proposta apesar das hesitações. Ri sobre meus estudos. Estou no último ano de enfermagem. Preciso fazer estágios, estudar para as provas. Como conseguiria conciliar tudo isso? Isis perguntou, tentando pensar em todos os aspectos práticos da situação. Trabalharíamos juntos para organizar os horários de forma que você conseguisse continuar seus estudos normalmente. Posso até ajudar financeiramente com os custos da faculdade, se necessário. O importante é ter alguém de confiança cuidando do Arthur, Luan explicou, mostrando que estava disposto a ser flexível para conseguir que ela aceitasse. Isis ficou em silêncio por alguns minutos, observando Arthur que agora dormia peacefully no colo do pai. A proposta era tentadora em muitos aspectos, especialmente
porque resolveria seus problemas financeiros e permitiria que se dedicasse mais aos estudos. Mas havia algo que a preocupava. Senhor Luan, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela disse, decidindo ser completamente honesta sobre suas preocupações. Claro, pode perguntar qualquer coisa. O senhor não acha que pode estar tomando essa decisão por impulso por causa do susto que levou hoje? Talvez seja melhor pensar com mais calma antes de fazer uma mudança tão grande na vida do Arthur, Isis sugeriu, mostrando uma maturidade e sensatez que impressionou Luan ainda mais. Isis, eu sou um empresário acostumado a tomar decisões importantes rapidamente. Aprendi a confiar na minha intuição, e ela nunca me enganou nos negócios. Sobre Arthur, então, meu instinto paternal é ainda mais apurado, Luan explicou. Quando te vi cuidando dele com tanto carinho, soube imediatamente que você era a pessoa certa. Mas e se não der certo? E se eu não conseguir corresponder às expectativas, ou se Arthur não se adaptar bem comigo morando na casa de vocês? Isis questionou, ainda preocupada com as possíveis complications. Se por algum motivo não der certo, não haverá problema nenhum. Você sempre terá um lugar garantido na minha empresa ou uma carta de recomendação para qualquer emprego que quiser. Mas tenho certeza de que vai dar certo, porque vi como você trata Arthur. Luan disse, tentando tranquilizá-la sobre os riscos. Arthur se mexeu no colo do pai e abriu os olhinhos, procurando imediatamente por Isis com o olhar. Quando a viu sentada ao lado deles, deu um sorrisinho pequeno e esticou os bracinhos na direção dela, querendo que ela o pegasse no colo. Está vendo? Arthur já está escolhendo você como a nova pessoa especial na vida dele, Luan disse, emocionado com a reação do filho. Por favor, Isis, aceite. Prometo que não vai se arrepender dessa decisão. Isis pegou Arthur no colo e sentiu novamente aquela conexão especial que havia sentido quando o encontrou na praça. O menino se aconchegou em seus braços, como se ela fosse realmente alguém importante em sua vida. Está bem, eu aceito, ela disse finalmente, surpreendendo a si mesma com a decisão, mas com algumas condições. Preciso continuar meus estudos e quero que fique claro que minha prioridade sempre será o bem-estar do Arthur. Aceito todas as suas condições. Arthur não poderia estar em melhores mãos, Luan disse, sentindo um alívio imenso por saber que seu filho estaria seguro e bem cuidado. Quando você pode começar? Posso começar na segunda-feira, se estiver tudo bem para o senhor. Isso me dá o final de semana para organizar minha vida e me preparar para essa mudança, Isis respondeu, ainda tentando acreditar que tinha acabado de aceitar uma proposta que mudaria completamente sua rotina. Perfeito. Vou passar meu cartão com todos os contatos. Amanhã podemos conversar sobre detalhes práticos, como salário e horários, Luan disse, entregando seu cartão de visita para ela. Naquele momento, neither deles imaginava que aquela decisão profissional seria o primeiro passo para algo muito maior e mais profundo que ia transformar as vidas de todos eles para sempre. A segunda-feira chegou mais rápido do que Isis esperava. Ela acordou cedo no seu pequeno apartamento, arrumou suas poucas roupas numa mala e se preparou para uma mudança que ainda parecia surreal. Quando o motorista de Luan chegou para buscá-la, ela sentiu uma mistura de nervosismo e expectativa que fazia seu coração bater acelerado. A mansão dos Montenegro era ainda mais impressionante durante o dia. Isis nunca tinha visto uma casa tão grande e luxuosa, com jardins perfeitamente cuidados, uma piscina enorme e uma garagem que parecia comportar pelo menos 6 carros. Por um momento, se questionou se realmente pertencia àquele mundo tão diferente do seu. Seja muito bem-vinda, querida, disse Dona Carmen, a governanta, recebendo Isis na porta principal com um sorriso caloroso. O Sr. Luan já saiu para o trabalho, mas me pediu para mostrar tudo para você e deixá-la à vontade. Dona Carmen conduziu Isis pela casa, mostrando cada cômodo com orgulho. A sala de estar era maior que todo o apartamento onde Isis morava, com móveis caros e obras de arte nas paredes. A cozinha era um sonho de qualquer dona de casa,
com eletrodomésticos modernos e uma bancada de mármore que brilhava sob a luz natural. E este é o quarto do pequeno Arthur, Dona Carmen disse, abrindo a porta de um quarto decorado com motivos infantis, cheio de brinquedos caros e uma cama em formato de carrinho. Ele ainda estava dormindo quando saí daqui há pouco, mas deve estar acordando a qualquer momento. Como se tivesse ouvido seu nome, Arthur apareceu na porta do quarto ainda de pijama, esfregando os olhinhos sonolentos. Quando viu Isis, seu rostinho se iluminou com um sorriso enorme e ele correu na direção dela com os bracinhos abertos. Isis, Isis veio. Ele balbuciou, abraçando as pernas dela com força. Era incrível como uma criança tão pequena conseguia se lembrar de alguém que havia conhecido apenas uma vez. Olá, meu príncipe, Isis disse, se abaixando para ficar na altura de Arthur e retribuindo o abraço carinhoso. Vim passar uns dias com você. Que tal tomarmos café da manhã juntos? Dona Carmen observou a interação entre os dois com um sorriso aprovador. Nunca vi Arthur se apegar a alguém tão rapidamente. Geralmente ele é bem tímido com pessoas novas. Durante o café da manhã, Isis ficou encantada com a personalidade de Arthur. Apesar das sequelas do nascimento prematuro, que deixavam seu desenvolvimento um pouco mais lento, ele era uma criança inteligente, carinhosa e cheia de energia. Contava historinhas meio confusas sobre seus brinquedos e pedia para Isis provar cada pedacinho de sua comida, como se quisesse ter certeza de que ela estava gostando de tudo. Arthur, que tal mostrarmos seus brinquedos para a Isis? Dona Carmen sugeriu depois do café. Tenho certeza de que ela vai gostar de brincar com você. O restante da manhã passou voando. Isis brincou de carrinho, montou quebra-cabeças simples e leu histórias infantis para Arthur, que escutava cada palavra com atenção total. Era como se os dois tivessem uma conexão natural que dispensava qualquer período de adaptação. Luan chegou para o almoço, como havia prometido no final de semana. Quando entrou na sala de brinquedos e viu Isis sentada no chão, rindo junto com Arthur, que tentava construir uma torre de blocos coloridos, sentiu algo se mexer em seu peito de uma forma que não sentia há anos. Papai, papai, olha! Arthur gritou animado, correndo para mostrar a torre que havia construído com a ajuda de Isis. Isis me ajudou. É a torre mais alta do mundo. Uau, que torre impressionante! Luan disse, se abaixando para examinar a construção com seriedade. Acho que vocês dois são os melhores arquitetos que já conheci. Isis sorriu com um elogio brincalhão e se levantou do chão, alisando a roupa. Arthur é muito criativo. Passa o tempo todo inventando histórias sobre os brinquedos e criando brincadeiras novas. Ele herdou a imaginação da mãe, Luan disse, uma sombra de tristeza passando rapidamente por seus olhos. Clara sempre dizia que queria estimular a criatividade do Arthur desde pequeno. Durante o almoço, Luan observou discretamente como Isis interagia com Arthur. Ela cortava a comida em pedacinhos pequenos, limpava a boca dele com carinho, conversava sobre assuntos que interessavam a uma criança de quase 3 anos. Tudo com uma naturalidade que parecia inata, como se tivesse nascido para ser mãe. Como foi sua primeira manhã aqui? Luan perguntou, genuinamente interessado na opinião dela. Maravilhosa. Arthur é uma criança especial, muito carinhosa e inteligente. Dona Carmen me ajudou bastante a entender a rotina da casa. Isis respondeu, limpando um pouco de comida que Arthur havia derrubado na mesa. Isis brinca muito legal, papai, Arthur comentou, tentando comer sozinho com a colher pequena. Ela sabe fazer vozes diferentes quando lê historinha. Luan riu da observação do filho. Que bom, Arthur. Acho que vocês vão se divertir muito juntos. Depois do almoço, Luan precisou voltar para o trabalho, mas antes de sair chamou Isis para uma conversa privada no escritório. O ambiente era masculino e elegante, com uma mesa enorme de madeira escura e estantes cheias de livros e documentos importantes. Isis, quero que saiba que estou muito satisfeito com o que vi hoje. Arthur está radiante, mais animado do que ficou nas últimas semanas, Luan disse, sentando na beira da mesa enquanto ela ocupava uma das poltronas de couro.
Ele é uma criança muito fácil de amar, Isis respondeu sinceramente. Tem um coração doce e uma alegria contagiante. Exatamente como a mãe dele era, Luan murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Isis, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você nunca teve vontade de ter seus próprios filhos? Uma mulher com seu jeito natural para cuidar de crianças? Isis baixou o olhar, uma tristeza suave passando por sua expressão. Sempre sonhei em ser mãe, desde pequena. Mas nunca encontrei alguém que quisesse construir uma família comigo de verdade. Os relacionamentos que tive eram sempre superficiais. Sinto muito. Às vezes as pessoas certas demoram mais para aparecer em nossas vidas, Luan disse, sentindo uma empatia profunda por ela. E o senhor? Nunca pensou em se casar novamente? Arthur ia adorar ter uma mãe presente, Isis perguntou, imediatamente se arrependendo da ousadia. Luan ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse processando a pergunta. Achei que nunca conseguiria amar outra pessoa depois da Clara, mas ultimamente... Ele parou no meio da frase, percebendo que estava prestes a revelar sentimentos que nem ele mesmo entendia completamente. O momento foi interrompido por Arthur, que apareceu na porta do escritório procurando por Isis. Isis, vem brincar comigo de novo? Claro, meu amor, ela respondeu, grata pela interrupção que salvou os dois de uma conversa que estava ficando mais íntima do que seria apropriado entre patrão e empregada. Mas enquanto saía do escritório seguindo Arthur, Isis não conseguiu parar de pensar na frase incompleta de Luan, e ele ficou observando os dois se afastarem, sabendo que algo importante estava começando a florescer em seu coração. 2 semanas se passaram desde que Isis começou a trabalhar na mansão dos Montenegro, e a rotina da casa havia se transformado completamente. Arthur estava mais feliz e comunicativo do que nunca, sempre procurando por Isis para brincar, contar suas pequenas aventuras ou simplesmente receber um carinho. Luan, por sua vez, começou a chegar mais cedo do trabalho, sempre arranjando desculpas para passar mais tempo em casa, observando a interação carinhosa entre Isis e seu filho. Foi numa quinta-feira à tarde que Melissa Montenegro decidiu fazer uma visita surpresa ao irmão. Ela entrou na mansão usando sua chave reserva, como sempre fazia. Mas desta vez encontrou uma cena que a deixou profundamente incomodada. Isis estava sentada no sofá da sala principal, lendo um livro infantil para Arthur que estava aconchegado em seu colo, os dois completamente absortos na história. O que é isso? Melissa perguntou em tom alto e irritado, fazendo os dois se assustarem. Arthur imediatamente se agarrou mais forte em Isis, claramente intimidado pela voz alterada da tia. Melissa, que susto você me deu, Isis disse, tentando manter a calma diante da hostilidade óbvia da irmã de Luan. Estava lendo uma história para o Arthur enquanto esperamos seu pai chegar do trabalho. Eu não estava falando com você, Melissa respondeu friamente, ignorando completamente Isis e se dirigindo diretamente para Arthur. Arthur, venha com a titia. Precisamos conversar. Não quero, Arthur murmurou, se aconchegando ainda mais nos braços de Isis. Quero ficar com Isis. Ela estava contando a história do dragão bonzinho. A recusa do sobrinho deixou Melissa ainda mais irritada. Arthur sempre foi uma criança obediente e carinhosa com ela, nunca havia demonstrado preferência por outra pessoa que não fosse da família. Ver o menino claramente preferindo uma estranha a incomodava profundamente. Arthur, não seja mal educado com a titia, Melissa disse, tentando usar um tom mais doce, mas sem conseguir disfarçar completamente a irritação. Venha cá, trouxe um presente especial para você. Relutantemente, Arthur saiu do colo de Isis e se aproximou de Melissa, que imediatamente o pegou no colo de forma possessiva. Onde está meu irmão? Preciso falar com ele urgentemente sobre assuntos importantes da família. O senhor Luan está numa reunião importante, mas deve chegar a qualquer momento. Isis respondeu educadamente, mesmo sentindo a tensão no ar. Posso oferecer alguma coisa para a senhora enquanto espera? Não preciso de nada de você, Melissa respondeu de forma cortante. E pode me chamar de Dona Melissa. Não somos amigas para tanta familiaridade.
O constrangimento da situação foi interrompido pela chegada de Luan, que entrou na sala e imediatamente percebeu a atmosfera tensa entre sua irmã e Isis. Arthur, ao ver o pai, praticamente pulou do colo de Melissa e correu para ele. "Papai, a titia está sendo brava com a Isis", Arthur disse com sua honestidade infantil, fazendo Melissa corar de raiva e Luan franzir a testa preocupado. "Melissa, o que está acontecendo aqui?" Luan perguntou, pegando Arthur no colo e observando atentamente a expressão alterada da irmã. "Preciso falar com você em particular, Luan. É sobre assuntos de família que não dizem respeito a estranhos", Melissa disse, lançando um olhar significativo na direção de Isis. "Isis faz parte desta casa agora. Não é uma estranha", Luan respondeu defensivo. "Qualquer coisa que você tenha para falar pode ser dita na frente dela." "Tudo bem, então", Melissa disse, respirando fundo como se estivesse se preparando para uma batalha. "Luan, você enlouqueceu completamente? Como pode contratar uma babá qualquer da rua para cuidar do Arthur? Você não sabe nada sobre o passado dessa mulher, sobre as intenções dela." "Melissa, cuidado com as palavras", Luan alertou, seu tom ficando mais sério. "Isis salvou a vida do Arthur quando Sandra o abandonou na praça. Ela merece nosso respeito e gratidão, não suas suspeitas infundadas." "Exatamente. Que coincidência conveniente, não acha? Uma desconhecida aparece na hora certa para salvar Arthur, e agora está morando na sua casa, tendo acesso a tudo", Melissa disse, cada palavra carregada de insinuações maliciosas. "Luan, você está sendo ingênuo. Essa mulher claramente tem segundas intenções." Isis sentiu as bochechas queimarem de humilhação e raiva. Nunca tinha sido tratada de forma tão desrespeitosa, especialmente depois de tudo o que havia feito por Arthur. "Com licença, vou levar Arthur para brincar no quarto dele enquanto vocês conversam", ela disse, tentando manter a dignidade. "Não, Isis, fique", Luan disse firmemente. "Arthur pode brincar aqui mesmo." "Melissa, você está sendo completamente injusta e desrespeitosa." "Desrespeitosa sou eu? Luan, esta mulher está claramente se aproveitando da sua vulnerabilidade emocional", Melissa insistiu, aumentando o tom de voz. "Você não percebe que ela está manipulando você e o Arthur? Mulheres como ela são especializadas em enganar homens ricos e solitários." "Chega, Melissa", Luan explodiu, sua paciência finalmente se esgotando. "Você não tem o direito de falar assim sobre Isis. Ela tem sido uma bênção na vida do Arthur e na minha também." "Na sua também?", Melissa repetiu, como se tivesse descoberto algo terrível. "Meu Deus, Luan, você está se envolvendo romanticamente com a babá do seu filho? Que tipo de exemplo você está dando para o Arthur?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luan ficou sem palavras, percebendo que Melissa havia tocado num ponto que ele mesmo ainda estava tentando entender. Isis se sentiu mortificada, como se todas as suas intenções puras tivessem sido manchadas por aquelas acusações cruéis. "Titia Melissa má", Arthur disse de repente, fazendo todos olharem para ele. "Isis é boa. Isis cuida do Arthur com carinho. Titia está sendo muito má." A observação inocente de Arthur cortou o coração de Melissa, mas também a fez perceber que precisava mudar de estratégia. Atacar Isis diretamente não estava funcionando e ainda estava afastando o sobrinho dela. "Arthur, a titia só está preocupada com você", Melissa disse, tentando soar mais doce. "Quero ter certeza de que você está seguro e bem cuidado." "Estou seguro com Isis", Arthur respondeu com convicção absoluta. "Ela faz comida gostosa, lê historinhas, brinca comigo. Isis me ama." As palavras de Arthur ecoaram na sala como uma verdade simples e pura. Isis sentiu os olhos se encherem de lágrimas de emoção, e Luan olhou para ela com uma expressão que misturava gratidão, admiração e algo muito mais profundo. Melissa percebeu que estava perdendo aquela batalha, pelo menos por enquanto. "Está bem, Luan, mas quero que saiba que vou ficar de olho. Se essa mulher fizer qualquer coisa para prejudicar você ou o Arthur, vai ter que lidar comigo." Depois que Melissa saiu,
um silêncio constrangido pairou entre Luan e Isis. Ambos sabiam que algo havia mudado naquela tarde e que os obstáculos em suas vidas estavam apenas começando. Nas semanas seguintes ao confronto com Melissa, a tensão na mansão Montenegro estava palpável. Embora Luan tivesse defendido Isis publicamente, ela percebia que ele estava mais distante, como se estivesse lutando contra sentimentos que não sabia como lidar. Arthur, por outro lado, continuava se apegando cada vez mais a ela, chamando-a de Mamãe Isis, quando achava que ninguém estava ouvindo. Melissa não desistiu de seus planos de afastar Isis da vida do irmão. Ela começou a fazer visitas mais frequentes, sempre observando cada movimento de Isis, procurando por qualquer coisa que pudesse usar contra ela. Também passou a levar presentes caros para Arthur, tentando reconquistar a preferência do sobrinho através de subornos materiais. Foi numa sexta-feira à tarde que Melissa colocou seu plano mais cruel em ação. Ela havia contratado discretamente um detetive particular para investigar o passado de Isis, esperando encontrar algo comprometedor. Quando não achou nada relevante, decidiu criar uma situação que colocaria Isis numa posição insustentável. Luan, preciso falar com você sobre uma situação muito grave, Melissa disse ao telefone, com a voz trêmula de uma angústia bem ensaiada. É sobre Isis e o Arthur. Aconteceu algo que você precisa saber imediatamente. Luan estava numa reunião importante, mas a urgência na voz da irmã o fez cancelar tudo e correr para casa. Quando chegou, encontrou Melissa na sala, segurando Arthur no colo, ambos parecendo abalados. O que aconteceu? Onde está Isis? Luan perguntou imediatamente preocupado ao ver que ela não estava ali. Luan, senta aqui. O que tenho para te contar vai te chocar, Melissa disse, com uma performance digna de uma atriz profissional. Cheguei aqui mais cedo para buscar Arthur para um passeio no shopping, como havíamos combinado ontem. Quando entrei na casa, ouvi Arthur chorando desesperadamente no quarto dele. Chorando por quê? Luan perguntou, examinando o filho que parecia realmente abalado. Quando subi para ver o que estava acontecendo, encontrei Isis gritando com Arthur, dizendo que ele era uma criança mal educada e mimada, que estava cansada de aturar os caprichos dele. Melissa mentiu descaradamente, observando como as palavras afetavam Luan. Isso é impossível. Isis jamais gritaria com Arthur. Você deve ter entendido errado, Luan disse, balançando a cabeça em descrença. Luan, eu vi com meus próprios olhos. Arthur estava encolhido no canto do quarto, tremendo de medo, enquanto ela berrava que criança rica mimada não valia nada. Melissa continuou, elaborando detalhes convincentes. Quando me viu, ela mudou completamente o comportamento, como se nada tivesse acontecido. Arthur, que havia sido instruído por Melissa sobre o que dizer, balbuciou baixinho. Isis ficou brava com Arthur. Arthur foi menino mau. O coração de Luan se despedaçou ao ouvir aquelas palavras do filho. A criança parecia genuinamente assustada e isso o confundia completamente. Como Isis, que sempre demonstrou tanto carinho por Arthur, poderia ter feito uma coisa dessas? Onde ela está agora? Luan perguntou, tentando controlar a raiva que começava a crescer em seu peito. Saiu da casa assim que percebeu que eu tinha visto tudo. Disse que ia dar uma volta para se acalmar, mas acho que ela percebeu que foi descoberta. Melissa respondeu, fingindo estar genuinamente preocupada. Luan, eu avisei que essa mulher não prestava. Pessoas assim são especialistas em enganar e depois mostrar a verdadeira face. Quando Isis voltou da farmácia onde havia ido comprar um remédio que Arthur precisava, encontrou um ambiente completamente hostil. Luan a esperava na sala com uma expressão fria que ela nunca tinha visto antes, enquanto Melissa segurava Arthur possessivamente. Precisamos conversar, Luan disse secamente, seu tom gélido fazendo Isis sentir um frio na barriga. Claro, aconteceu alguma coisa? Isis perguntou genuinamente preocupada, sem imaginar a tempestade que estava por vir. Melissa me contou sobre seu comportamento com Arthur hoje mais cedo, Luan disse, cada palavra saindo como uma acusação. Como você pode gritar com uma criança de 3 anos?
Como pode assustar meu filho dessa forma? Isis ficou completamente confusa, tentando entender do que ele estava falando. Luan, eu não sei do que você está falando. Não gritei com Arthur hoje nem nunca. Ele estava brincando tranquilamente quando saí para comprar o remédio dele. Não minta para mim. Melissa viu tudo e Arthur confirmou. Ele estava apavorado quando ela chegou. Luan disse, sua voz subindo de tom. Você acha que eu sou idiota? Que não perceberia que estava enganando a todos nós? Luan, por favor, me escute. Eu jamais faria mal ao Arthur. Você sabe disso. Eu amo essa criança como se fosse minha, Isis disse, desesperada para fazê-lo entender. Não sei por que Melissa está dizendo essas coisas, mas é mentira. Mentira? Minha irmã não tem motivo nenhum para mentir sobre isso, Luan retrucou, completamente cego pela manipulação de Melissa. Você está tentando colocar Melissa contra mim, mas não vai conseguir. Ela sempre esteve do meu lado, sempre cuidou da família. Isis olhou para Arthur, que evitava seu olhar e se agarrava em Melissa com força. A cena partiu seu coração, porque ela não entendia como tudo havia mudado tão drasticamente em poucas horas. Arthur, meu amor, conta para o papai o que aconteceu hoje. Nós brincamos com seus carrinhos, lemos histórias, almoçamos juntos. Lembra? Isis tentou apelar diretamente para a criança, mas Arthur, condicionado por Melissa a ter medo e confuso com toda a situação, apenas balançou a cabeça negativamente e se escondeu no pescoço da tia. Está vendo? Até Arthur está com medo de você, Luan disse, interpretando erroneamente a reação do filho. Como pude ser tão cego? Como pude confiar meu filho mais precioso para uma pessoa como você? Luan, por favor, não fale assim. Você me conhece, sabe que eu nunca faria mal ao Arthur. Isis implorou, as lágrimas começando a rolar pelo seu rosto. Alguma coisa está muito errada aqui. Por favor, me dê uma chance de explicar. Não há nada para explicar. Quero que você saia da minha casa agora mesmo, Luan disse. Cada palavra como um punhal no coração de Isis. Não quero você perto do meu filho nunca mais. Luan, não pode estar falando sério, Isis disse, sua voz quebrando de emoção. Depois de tudo o que vivemos, de como Arthur e eu nos conectamos, você realmente acredita que eu seria capaz de machucá-lo? Eu acredito no que vi e no que minha família me contou. Agora saia, antes que eu chame a segurança, Luan disse, virando as costas para ela, incapaz de olhar nos olhos de Isis porque parte dele ainda duvidava de suas próprias palavras. Com o coração completamente despedaçado, Isis subiu para o quarto que havia se tornado seu lar, arrumou suas poucas pertences numa mala e desceu novamente. Na porta, ela tentou uma última vez. Arthur, lembra que eu disse que sempre ia te amar, não importa o que acontecesse? Ela disse, sua voz embargada. Isso continua sendo verdade. Um dia você vai entender que tudo isso foi um grande mal-entendido. Mas Arthur continuou escondido no colo de Melissa, e Luan permaneceu de costas. Com lágrimas caindo livremente pelo rosto, Isis saiu da mansão Montenegro, carregando não apenas suas roupas, mas um coração partido que não sabia se um dia conseguiria se curar. Melissa sorriu discretamente, satisfeita com o sucesso de seu plano cruel. Ela havia conseguido afastar Isis, mas não imaginava que sua vitória seria temporária e que a verdade sempre encontra uma forma de aparecer. 2 semanas se passaram desde que Isis havia saído da mansão Montenegro, e a vida de Luan se transformou num pesadelo silencioso. Arthur chorava constantemente, recusava-se a comer direito e passava os dias perguntando quando mamãe Isis ia voltar. Nenhuma explicação de Luan ou tentativas de distração de Melissa conseguiam consolar o menino que claramente sentia falta da pessoa que mais o amava. Papai, por que Isis foi embora? Arthur foi menino mau? Perguntava Arthur todas as noites na hora de dormir, com os olhinhos cheios de lágrimas que partiam o coração de Luan. Não, filho, você não foi menino mau. Isis teve que ir embora porque às vezes as pessoas precisam seguir caminhos diferentes. Luan tentava explicar, mas as palavras soavam vazias até para ele mesmo. Luan também não estava bem. Dormia mal, trabalhava de forma automática,
e se pegava pensando em Isis mais vezes do que gostaria de admitir. Havia algo na história de Melissa que não fazia sentido, mas ele havia se deixado levar pela emoção do momento e agora não sabia como voltar atrás. Na terceira semana, Arthur desenvolveu uma febre alta que não cedia com medicamentos comuns. Luan o levou correndo para o hospital, onde os médicos disseram que a criança estava com uma infecção que precisava de cuidados especiais, mas que também estava claramente depressiva e abatida emocionalmente. Senhor Montenegro, além da medicação, seu filho precisa de estabilidade emocional. Crianças desta idade são muito sensíveis a mudanças bruscas na rotina e nas pessoas que cuidam delas, explicou a pediatra. Houve alguma mudança significativa na vida dele recentemente? Luan ficou em silêncio, sabendo exatamente qual era a mudança que havia abalado Arthur, mas não querendo admitir que talvez tivesse cometido um erro terrível. De volta em casa, Arthur se recusava a tomar os remédios com qualquer pessoa que não fosse Isis. Não importava se Luan tentasse, se Dona Carmen implorasse, ou se Melissa usasse todos os truques que conhecia. O menino simplesmente fechava a boca e chorava, pedindo por Isis desesperadamente. Só quero Isis. Só Isis pode dar remédio para Arthur. Ele gritava entre soluços, deixando todos os adultos sem saber o que fazer. Foi Dona Carmen quem, numa conversa franca com Luan, plantou a primeira semente de dúvida sobre a versão de Melissa. Senhor Luan, com todo respeito, trabalhei nesta casa por 15 anos e nunca vi Arthur se apegar a alguém como se apegou a Isis. Criança não mente sobre quem ama e quem tem medo. Mas Melissa viu Isis gritando com ele, Dona Carmen. Arthur confirmou, Luan disse, tentando se convencer mais do que convencer a governanta. Senhor, desculpe a ousadia, mas desde quando Arthur confirma alguma coisa quando está assustado? Ele é uma criança de 3 anos que se confunde facilmente quando adultos estão brigando. Dona Carmen respondeu com sabedoria. E outra coisa, nunca vi Isis perder a paciência nem uma única vez com Arthur. Nem nos dias mais difíceis. Naquela noite, Luan estava sozinho no quarto de Arthur, tentando fazer o filho beber pelo menos um pouco de água, quando o menino disse algo que mudou tudo. Papai, titia Melissa falou para Arthur dizer que Isis foi má. Mas Isis nunca foi má com Arthur. A criança confessou com a honestidade típica da idade. Titia disse que se Arthur não falasse, papai ia ficar triste para sempre. O sangue de Luan gelou nas veias. Arthur, o que você está dizendo? Titia Melissa pediu para você mentir sobre Isis? Titia disse que era brincadeira, que depois Arthur podia brincar com Isis de novo, mas Isis não voltou. Arthur disse, começando a chorar novamente. Arthur quer Isis. Arthur sente saudade. O mundo de Luan desabou naquele momento. Ele havia sido manipulado pela própria irmã. Havia mandado embora a única pessoa que realmente amava seu filho de forma incondicional. Havia destruído a vida de uma mulher inocente por causa de mentiras e ciúmes. Na manhã seguinte, Luan confrontou Melissa numa conversa que ele sabia que seria decisiva para o futuro de sua família. Melissa, preciso saber a verdade sobre o que aconteceu com Isis, Luan disse, sua voz controlada, mas carregada de uma raiva fria. Arthur me contou uma versão muito diferente da sua. Melissa empalideceu, mas tentou manter a compostura. Luan, você vai acreditar numa criança confusa de 3 anos em vez de acreditar na sua própria irmã? Uma criança que está definhando de saudade da pessoa que você me fez acreditar que o maltratava, Luan respondeu, observando cada microexpressão no rosto de Melissa. Arthur me disse que você pediu para ele mentir sobre Isis. Isso é ridículo. Arthur está confuso misturando as coisas na cabecinha dele. Melissa tentou se defender, mas sua voz estava perdendo a convicção. Melissa, olha nos meus olhos e me diz, você mentiu sobre Isis? Luan perguntou diretamente, usando o mesmo tom que usava nas negociações mais importantes de sua vida empresarial. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer confissão. Melissa tentou sustentar o olhar do irmão, mas acabou desviando os olhos, derrotada.
Eu só estava tentando proteger você e Arthur, ela murmurou, finalmente admitindo a manipulação. Aquela mulher estava se aproveitando da situação. Estava fazendo você se apaixonar por ela para conseguir uma vida melhor. Proteger? Luan explodiu, toda a sua raiva contida finalmente vindo à tona. Você destruiu a vida de uma mulher inocente. Fez meu filho sofrer. Me fez acreditar em mentiras sobre a pessoa que salvou Arthur. Luan, eu sou sua irmã. Sempre estive do seu lado. Melissa tentou apelar para os laços familiares. Uma irmã de verdade jamais faria o que você fez. Luan disse, sua voz gelada. Quero você fora da minha casa agora. E não quero você perto do Arthur, até que aprenda a diferença entre proteger e destruir. Depois que Melissa saiu da casa, humilhada e derrotada, Luan se sentou no chão do quarto de Arthur e chorou como não chorava desde a morte de Clara. Ele havia perdido Isis por causa de sua própria cegueira e da manipulação da irmã. Agora precisava encontrar uma forma de consertar o que parecia irreparável e trazer de volta a mulher que seu filho amava e que ele estava descobrindo que também amava mais do que imaginava ser possível. Depois de descobrir a verdade sobre as mentiras de Melissa, Luan passou a noite inteira acordado, lutando contra o desespero e tentando encontrar uma forma de reparar o erro terrível que havia cometido. Arthur continuava doente, recusando-se a comer ou tomar remédios, e repetia sem parar que queria ver Isis. A situação estava se tornando crítica e Luan sabia que precisava agir rapidamente antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, ele cancelou todos os compromissos de trabalho e saiu em busca de Isis. Primeiro foi ao apartamento onde ela morava antes de trabalhar para ele, mas a proprietária disse que ela havia mudado sem deixar endereço. Depois foi à clínica onde ela trabalhava, mas soube que ela havia pedido demissão logo depois de sair da mansão. Isis estava muito abalada quando veio aqui pela última vez, contou a supervisora da clínica. Disse que precisava sair da cidade por um tempo, que havia acontecido algo que a machucou muito profundamente. Não quis dar detalhes, apenas pediu para cancelarmos todos os contatos dela. O coração de Luan apertou ao imaginar o sofrimento que havia causado a Isis. Uma mulher que só tinha dado amor e cuidados para ele e Arthur, e que ele havia expulsado de casa, baseado em mentiras e desconfiança. Desesperado, Luan contratou um detetive particular para encontrar Isis. 3 dias depois, descobriu que ela estava morando numa pensão simples do outro lado da cidade, numa região bem mais humilde. Havia voltado a trabalhar como auxiliar de enfermagem num hospital público, ganhando muito menos do que ganhava quando cuidava de Arthur. Quando chegou à pensão, Luan sentiu o coração na garganta. O lugar era simples e modesto, muito diferente do conforto que Isis havia conhecido na mansão. Ele subiu as escadas de madeira que rangiam sob seus pés e bateu na porta do quarto que o detetive havia identificado. Quem é? Veio a voz de Isis do outro lado da porta, uma voz que soou cansada e sem vida. Isis, sou eu, Luan. Por favor, preciso falar com você, ele disse, tentando controlar a emoção em sua voz. Houve um longo silêncio antes da porta se abrir lentamente. Quando Isis apareceu, Luan levou um choque. Ela estava visivelmente mais magra, com olheiras profundas, e uma tristeza nos olhos que ele nunca havia visto antes. Era como se toda a luz e alegria que a caracterizavam tivessem se apagado. "O que você quer aqui, Luan?" ela perguntou, sem mostrar qualquer emoção, mantendo uma distância segura entre eles. "Isis, eu vim pedir perdão. Descobri a verdade sobre o que aconteceu naquele dia. Melissa mentiu sobre tudo. Arthur me contou que ela pediu para ele mentir sobre você", Luan disse rapidamente, temendo que ela fechasse a porta na sua cara. Isis o olhou por alguns segundos em silêncio, processando as palavras que acabara de ouvir. "E você acredita nele agora? Depois de me expulsar de casa chamando-me de mentirosa e manipuladora?" "Isis, eu sei que cometi um erro terrível. Sei que não mereço seu perdão, mas Arthur está muito doente. Ele não come, não toma remédio, não para de chorar perguntando por você", Luan implorou, suas próprias lágrimas começando a rolar. "Ele precisa de você. Eu preciso de você. Você me humilhou, Luan.
Me acusou de maltratar a criança que eu amo como se fosse minha. Me expulsou da sua casa como se eu fosse uma criminosa, Isis disse, sua voz finalmente mostrando a dor que havia sentido. Como posso confiar em você novamente? Você tem todo o direito de me odiar. Eu fui um idiota, um pai terrível, um homem terrível, Luan admitiu, a voz quebrada pela emoção. Mas Isis, Arthur está definhando sem você. Os médicos disseram que, além da infecção, ele está com depressão emocional. Ele só fala em você, só quer você. Isis sentiu o coração apertar ao ouvir sobre o estado de Arthur. Por mais que estivesse magoada com Luan, seu amor pela criança continuava intacto e forte, como sempre havia sido. Como está ele? Ela perguntou, não conseguindo esconder a preocupação em sua voz. Mal, muito mal. Tem febre há dias, não quer comer nada, chora o tempo todo pedindo por você. Ontem ele me disse, papai, Arthur vai morrer se Isis não voltar? Luan contou, vendo como as palavras afetavam Isis. Isis, eu sei que não tenho o direito de pedir, mas por favor volte. Não por mim, mas por Arthur. Isis fechou os olhos, lutando contra todas as emoções contraditórias que sentia. Estava magoada, traída, humilhada, mas ao mesmo tempo amava Arthur mais que tudo no mundo e não suportava a ideia de que ele estivesse sofrendo. Luan, eu volto para cuidar do Arthur até ele ficar bom. Mas depois vou embora definitivamente. Não posso viver numa casa onde não confiam em mim, onde qualquer mentira pode destruir tudo o que construímos, ela disse finalmente. Isis, por favor, me dê uma chance de provar que mudei, que aprendi com o meu erro terrível, Luan implorou. Eu te amo. Sim, eu te amo. E demorei muito para admitir isso. E quando finalmente percebi, já havia perdido você por minha própria estupidez. As palavras de amor que Isis havia sonhado ouvir agora soavam dolorosas, chegando tarde demais depois de tanta dor. Não diga isso agora, Luan. Não depois de tudo o que aconteceu. O caminho de volta para a mansão foi feito em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos e sentimentos confusos. Quando chegaram, Arthur estava no colo de Dona Carmen, febril e choroso, mas no momento em que viu Isis, seus olhinhos se iluminaram como se tivesse visto um anjo. Isis! Isis voltou! Ele gritou com toda a força que suas poucas energias permitiam, estendendo os bracinhos para ela com desespero. Isis o pegou no colo e sentiu imediatamente como ele estava quente e frágil. Meu príncipe, o que aconteceu com você? A mamãe Isis está aqui agora. Vai cuidar de você até ficar bom. Arthur sabia que Isis ia voltar. Arthur pediu para Deus mandar Isis de volta. Ele disse, se aconchegando no colo dela, como se nunca mais quisesse sair dali. Nas semanas seguintes, Isis se dedicou integralmente a cuidar de Arthur, que melhorou rapidamente assim que ela voltou. A criança voltou a comer, tomar remédios e sorrir, como se a simples presença dela fosse o melhor remédio do mundo. Luan observava de longe, respeitando o espaço que Isis havia pedido, mas demonstrando todos os dias através de pequenos gestos que havia mudado. Trouxe flores para ela, preparou seu café da manhã favorito, defendeu-a quando outros questionaram sua volta e, principalmente, mostrou através de ações que confiava nela completamente. Um mês depois, numa tarde tranquila no jardim, onde Isis brincava com Arthur, Luan se aproximou com o coração na mão. Isis, Arthur está bem agora. Sei que você disse que ia embora quando ele ficasse bom, ele começou, a voz embargada. Mas antes que vá, preciso te dizer algo. Luan, por favor, me deixe terminar. Neste último mês, observei você cuidando do Arthur com tanto amor, perdoando uma criança que foi usada para machucar você, e percebi que você é a mulher mais incrível que já conheci, ele disse, se ajoelhando na grama ao lado dela. Isis, você não é apenas a melhor mãe que Arthur poderia ter. Você é o amor da minha vida. Papai está pedindo Isis em casamento? Arthur perguntou com sua inocência, fazendo os dois adultos rirem através das lágrimas. Só se ela quiser, Arthur, Luan respondeu, tirando um anel do bolso. Isis,
Você aceita se casar comigo? Aceita ser minha esposa e mãe do Arthur oficialmente? Isis olhou para aquele homem que havia machucado seu coração, mas que agora estava provando através de ações que havia aprendido a amar e confiar de verdade. Olhou para Arthur, que a observava com esperança, e sentiu que sim, o amor era mais forte que a dor. Aceito, ela disse, estendendo a mão para receber o anel. Mas com uma condição. Nunca mais duvide do meu amor por esta família. Nunca mais, Luan prometeu, colocando o anel em seu dedo e a beijando com toda a paixão que havia guardado. Eu amo você, Isis. Obrigado por salvar não apenas Arthur, mas a mim também. Arthur aplaudiu animado, gritando: agora Arthur tem papai e mamãe de verdade. Isis vai ficar para sempre. E enquanto os três se abraçavam no jardim da mansão, todos souberam que o destino havia cumprido seu papel. Unir três corações que precisavam um do outro para serem completos e felizes. Esta história nos ensina que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo, que a bondade sempre encontra seu caminho de volta e que às vezes precisamos perder algo precioso para entender seu real valor. Isis mostrou que um coração puro e generoso pode transformar vidas inteiras. Arthur provou que o amor de uma criança é a força mais poderosa do mundo. E Luan aprendeu que confiar no amor é sempre a escolha certa. E se você chegou até aqui na nossa história, deixe um like para mostrar que acredita no poder do amor verdadeiro. Se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. E compartilhe com alguém que precisa acreditar que finais felizes existem na vida real também. Que Deus abençoe sua vida com muito amor, felicidade e momentos especiais ao lado de quem você ama. Até a próxima história.